aquilo que já foi falado, das pessoas que nos abençoaram através de mensagem, através de entrevista. Eu quero aqui pegar um pouco de cada um, eu quero pegar aqui, fazer esse compilado e trazer algo da parte de Deus para o nosso coração, referente à nossa família. O versículo de Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero pegar essa última frase, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, e usar aqui como plano de fundo, como algo para nos apoiarmos nessa noite em nossa reflexão. Alguém que diz, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, alguém que afirma com toda certeza que ele e sua casa servirão ao Senhor, é alguém que sabe a importância de Deus na família, a importância do Senhor no meio familiar. É alguém que sabe que não pode viver sem a presença de Deus na sua família. É alguém que já viveu experiências positivas e negativas, e hoje pode afirmar com tanta certeza de que a escolha da sua família é servir ao Senhor. Eu quero então deixar essa frase para que pensarmos sobre nossa família, aonde está estruturado os alicerces da nossa família. Quais são os princípios pelo qual a minha e a sua família está vivendo nesse momento? Se podemos falar com a certeza de que Josué falou, de que a nossa casa servirá ao Senhor, que a nossa casa estará nos conceitos, nos princípios estabelecidos pelo Senhor, que você possa refletir nessa frase, nessa noite. Mas esse não é o texto ao qual eu quero trabalhar. Quando falamos de família, precisamos entender o conceito de família, aquilo que é proposto pela sociedade nos dias de hoje, e aquilo que entendemos pelo Senhor, pelos princípios do Senhor, o que se é família. E eu quero usar aqui a vida de alguém pelo qual é muito ministrado nos jovens, inclusive a Cat mencionou isso, a vida de José. José é ministrado muito na vida do jovem por ser um jovem, e por seus atributos, por tudo aquilo que ele viveu, da maneira que ele viveu, é colocado como exemplo para os jovens. Como disse a Cat também, é difícil um acampamento pelo qual não é ministrado sobre a vida de José. E eu quero usar mais uma vez como base a vida de José, como princípios a ser aprendidos da vida de José. Então primeiro eu quero começar falando da família de José. José tinha 17 anos quando começa a ser narrada a sua história, que começa ali em Gênesis 37, vai até Gênesis 50. Então nos é narrado a história e começa falando: Jacó estava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos junto com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai as más notícias a respeito dele. Então temos aqui uma família, temos aqui uma mãe, temos aqui um pai, temos aqui os irmãos. Temos aqui problemas relacionados, porque a Bíblia nos relata, nos revela de que José, ele entregava as coisas más que os seus irmãos faziam a seu pai. Trazendo para uma linguagem mais jovial, ele era um X9 da família. E ele também tinha sonhos. Sonhos proféticos, sonhos que seriam realizados lá na frente, mas naquele momento
ele falava e não era compreendido. Então temos aqui problemas familiares, temos aqui uma junção de família, entre pai, mãe, filhos, e temos também problemas familiares, assim como qualquer família. Temos desentendimento como em qualquer família. E está estabelecida então a família de José. E a vivência de princípios. A Bíblia nos leva, decorrente à história de José, falando de todos os princípios que ele viveu, falando de todos os princípios durante a sua vida, que ele não deixou de viver. Pensamos então de que José foi criado como de costume, sobre princípios pelos quais os pais viviam, sendo orientado conforme a lei do Senhor. E ele não deixou esses princípios. Então aqui eu quero que entendam a família de José como a de qualquer outro, com os seus problemas, com aqueles que vivem dentro dessa família, como a minha e como a sua, e que não deixou de viver nenhum dos princípios do Senhor. Então, nessa narração de Gênesis 37 ao 50, sobre a vida de José, nós vamos aprender então 4 coisas com eles, que eu quero trazer aqui nessa noite. Diante de tudo que ele passou, eu quero trazer aqui 4 coisas. A primeira coisa que José enfrentou em meio à sua vida foi a incompreensão. José então, ele entregava os seus irmãos. José então, ele levava as más notícias. O seu pai ficava sabendo de tudo que acontecia por José. A Bíblia também vem falando que José era mais amado que todos. A Bíblia fala sobre umas vestes diferenciadas que seu pai fazia a ele, e tudo isso causava ciúmes em seus irmãos. E além de tudo tinha esses sonhos pelo qual José não sabia ainda explicar o que ia acontecer, e causava intriga diante dos seus irmãos. José teve um sonho pelo qual ele era um feixe, e em volta dele havia mais 12 feixes que se curvavam diante dele. José então disse aos seus irmãos: ó, esse feixe em pé sou eu, e esses 12 são vocês se curvando diante de mim. Então a ira se bateu sobre os seus irmãos, que pensavam e diziam: quer dizer então que você vai reinar sobre nós? E depois um outro sonho pelo qual entrava também a sua mãe e seu pai, e todos não o compreendiam. Ninguém compreendia, então ele passou pela incompreensão. Muitos jovens hoje sofrem com a incompreensão dentro da sua casa. Muitos jovens sofrem hoje pela incompreensão dentro da sua família. Não é compreendido muitas vezes por aquilo que faz, e muitas vezes por viver os princípios do Senhor não são compreendidos. A segunda coisa pelo qual José passa, pelo que José enfrenta, é o sofrimento. Devido a toda essa situação de ciúmes, toda essa situação de raiva, porque os seus irmãos o odiavam de verdade. Não era algo passageiro, mas era algo que era citado a todo tempo. Não era algo que era falado no calor da emoção, mas não, era algo profundo dentro do coração dos irmãos. E o sofrimento dele começa quando seu pai pede para que ele vá olhar os seus irmãos e traga notícia. Então os seus irmãos jogam numa cisterna pelo qual já não tinha água, e se inicia então o sofrimento dele. Em seguida ele é vendido a mercadores, pelo qual levam-o para o Egito, e como escravo ele começa a sua trajetória no Egito. Ele é comprado por Potifar, chefe da guarda real, um dos homens importantes de Faraó.
E por uma situação pelo qual entrarei em detalhes um pouquinho mais para frente, ele é preso, então ele continua o seu sofrimento na prisão. Talvez tenha jovens hoje sofrendo. Talvez além da incompreensão tenha jovens hoje dentro de si com sentimento de sofrimento. Porque nós sabemos que muitas vezes os jovens aparecem em suas redes sociais, aparecem no seu âmbito social, junto com as pessoas sorrindo, mas só Deus sabe como está o coração, o sofrimento. Então ele passa pelo sofrimento. José, dos seus 17 anos, ele começa a experimentar o sofrimento. A terceira coisa que eu quero entrar e comentar nessa noite: José, ele enfrenta a tentação. O motivo pelo qual José é preso é porque a mulher então de Potifar, ela se interessa por José. A Bíblia até comenta que José era formoso, ele era um bom partido. Então ela se interessa e ela quer se deitar com José, mas José, dentro dos seus princípios, dentro da confiança pelo que Potifar colocou nas suas mãos, porque nesse momento ele já governava tudo dentro da casa de Potifar, ele já estava no controle das coisas na casa de Potifar. E para você receber uma confiança, sendo um hebreu, sendo de onde veio, era algo extraordinário. E eu quero abrir um parênteses e deixar algo em relação aos jovens, em relação à tentação. Querido, ser tentado não é pecado, o pecado é ceder a ele. E a tentação vem sobre todos, inclusive sobre Jesus, quando é narrado ali em Mateus, como Jesus entra no deserto e ele é tentado por Satanás, e ele vence todas essas tentações, nos mostrando que é possível. Então ele é tentado e foge. Fugindo, ele paga um alto preço, porque as suas vestes ficam na mão então da senhora, e ela o entrega, dizendo mentiras a Potifar, dizendo que ele tentou contra ela. Então ele é preso, mesmo inocente, ele é preso, por não ceder à tentação. E aqui eu quero deixar algo: será que ele não estava tentado? Será que aquilo não o atraía? Sim, atraía, mas dentro do princípio pelo qual ele aprendeu, e dentro dos princípios que ele estava ali, de honrar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor, ele permaneceu firme e pagando alto preço por isso. Jovens, a tentação vai bater a sua porta, a luz do mundo vai piscar, e muitas vezes mais brilhante do que as coisas de Deus, mais brilhante do que os princípios da igreja. Mas não ceda, continue firme, ainda que isso cause profundos sofrimentos, se mantenha firme. Esse é o ensinamento, um dos ensinamentos que ele nos deixa. Fuja do pecado, se afaste disso. E a quarta coisa é o perdão. Muito é ministrado sobre perdoar, muito é ministrado a importância do perdão. E por algumas vezes eu já ouvi o quão duro é perdoar, o quão difícil é perdoar, e realmente não é fácil. Mas a Bíblia começa então, a partir aqui de Gênesis, a nos narrar que depois de um tempo, as coisas começam a melhorar na vida de José, porque é preso, é encarcerado 2 dos servos de Faraó, e desses 2 têm sonhos, e José, Deus através da vida de José revela esses sonhos.
E ele é lembrado um tempo depois de que revelaria sonho, que ele revelava sonho, de que ele discernia sonhos. E Faraó então teve um sonho, pelo qual ele via 7 vacas gordas, e de repente 7 vacas magras, e essas vacas gordas comendo essas vacas magras, igualmente com espigas de milhos, 7 espigas bonitas e 7 espigas mirradas. Então o Faraó é perturbado por esse sonho, e nenhum dos seus magos, nenhum dos seus sábios conseguiam decifrar esse sonho. Então José é lembrado, e ele decifra esse sonho, dizendo de que as 7 espigas boas e as 7 vacas gordas seriam 7 anos de fartura, e as mirradas e magras seriam 7 anos de secura, de escassez. Então ele dá uma ideia a Faraó, dizendo assim: ó, eu aconselho de que durante a fartura você guarde parte, para que no momento da escassez tenha o alimento. Então, diante de tudo isso, diante da sabedoria de José, ele é colocado como governador para administrar todo esse tempo de fartura e administrar todo esse tempo de escassez. E é a partir daí então que é preciso o perdão na vida de José. Perceba uma coisa: tudo mudou na vida dele, tudo agora encaminha bem. Ele se casa, ele tem filhos, ele se torna governador, ele passa de escravo a governador, mas ainda lhe faltava algo: o perdão. Às vezes nós estamos até bem com muitas coisas, com muitas partes da nossa vida, mas lá dentro, lá no fundo, ainda falta uma coisa. A seca então, a escassez de alimento, se estendeu por toda a terra, chegando até a Canaã, chegando até a família dele. E os seus irmãos então são enviados ao Egito para comprar alimento. E quando Josué os vê, quando Josué vê a cena do seu sonho, porque quando os seus irmãos chegam, eles se prostram diante dele, então imediatamente ele lembra do sonho pelo qual os feixes estavam curvados diante de um só, e ele reconhece os seus irmãos, e aí aciona novamente no coração dele o sofrimento pelo qual ele passou, o sofrimento que ele passou sendo jogado na cisterna, sendo vendido como escravo. A mágoa volta no seu coração, a mágoa incendeia novamente no seu coração, e aqui é preciso ser trabalhado o perdão na vida dele. O quão difícil é perdoar aquele que te traiu, aquele que te magoou, aquele que fez algo que te feriu, mas é necessário. O perdão ele liberta daquilo que ainda prende. José vivia uma nova vida, José vivia um novo momento, mas dentro de si ainda havia sofrimento, dentro de si ainda faltava a reconciliação com a sua família, a reconciliação com os seus irmãos. Então ele começa a sondar, ele começa a tentar descobrir o que aconteceu, o que está acontecendo. Então é revelado um novo irmão, que seu irmão mais novo ficou com seu pai, que seu irmão Benjamim ficou com seu pai. Então ele dá os alimentos, ele pede para que busquem esse. Então ele prende um dos seus irmãos e fala: ó, só vou libertar se vocês trouxerem o mais novo. E isso é feito. Ele conhece o mais novo, e ainda em seu coração a reluta do perdão, a reluta de passar por cima daquilo que aconteceu. Então ele arma uma situação pela qual os seus irmãos são pegos como ladrões,
e é solicitado então a presença do pai. E aí começa, e aí temos um dos momentos mais lindos dessa passagem, que é o momento pelo qual ele perdoa, ele se reconcilia com seus irmãos, com a sua família. Talvez está doendo no seu coração, talvez você não consegue perdoar, talvez ainda tenha aí dentro de você uma ferida aberta, que ainda dói, que às vezes é esquecido por um tempo, que muitas vezes não atrapalha você na sua trajetória, no seu dia a dia, mas quando é lembrado, dói dentro de você. Você precisa se libertar disso. Então o José enfrenta o perdão, ele perdoa. E o mais extraordinário que eu quero deixar aqui é que a Bíblia vai nos relatar em algumas vezes a frase de que Deus era com ele. Em meio ao sofrimento, Deus era com ele. Em meio à compreensão, Deus era com ele. Em meio à tentação, Deus era com ele. E no perdão, Deus era com ele. A Bíblia fala que tudo que ele colocava a mão prosperava, porque Deus era com ele. Na prisão foi entregado as chaves, e ainda preso era ele que comandava tudo dentro da prisão. Como escravo na casa de Potifar, era ele que comandava tudo, porque Deus era com ele. Era visível de que as coisas da mão deles iam para frente, porque Deus era com ele. Eu não sei qual princípio, em qual ponto desse aqui você se encaixa, se é na incompreensão, se é no sofrimento, se é na tentação, se é na falta de perdão, de liberar o perdão. Mas de uma coisa você precisa ter certeza, de que em meio a tudo isso, Deus é com você. Seja o que for que você esteja passando, Deus é com você. Um resumo de tudo é que José foi o elo em que ligou a sua família sem o alimento, aonde podiam encontrar o alimento. Tem jovens que a família não é cristã, a família não é da igreja. Eu quero deixar aqui algo para você. Você está sendo o elo para ligar a sua família a Deus. Tudo isso que José passou, você também pode passar. Não exatamente as mesmas coisas, mas você pode passar por incompreensões, você pode passar por sofrimentos, você pode passar por tentações. Em tudo isso Deus está com você, e em tudo isso você é o elo que vai levar, que vai ligar a sua família a Deus. Temos muitos testemunhos de jovens que começaram na igreja sozinhos e hoje as suas famílias lotam bancos da igreja. Você é o elo que vai levar a sua família para Deus, creia nisso. Mas está tão difícil, continua que Deus está com você. Mas eu estou sofrendo, continua porque Deus está com você. As tentações não param de chegar, continua suportando, porque Deus está com você. A coisa mais linda foi a providência de Deus a uma família, através de um dos seus, através de Jó. José, ele passou por tudo isso, e ele pôde ser esse elo. Eu quero orar nessa noite para você que está lutando, que está passando por esse processo. Para você que está sendo incompreendido por algumas coisas. Para você que está passando por sofrimento. Para você que está passando por situações de tentação, seja ela qual for. E para você que não consegue liberar o perdão. Eu quero orar por você nessa noite.
dizer mais uma vez: Deus está contigo, não se preocupe. Seja esse elo que vai levar as pessoas à vida, que vai levar as pessoas a Cristo. Aleluia, aleluia. Que junto comigo você possa fechar os teus olhos nesse momento. Leve seu pensamento, seu coração a Deus nesse momento. E que o Espírito Santo possa tocar. Se for ferida, que o Espírito Santo possa trazer a cura. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar por esses que nos ouvem nesse momento, tendo como exemplo essa vida de José, que como jovem passou por todas essas situações, ó Pai, pelo qual o Senhor permitiu e pelo qual o Senhor o guardou, porque o Senhor era com ele, por toda a incompreensão, por toda a tentação, por todo o sofrimento, pelo perdão que precisou ser trabalhado na vida dele. Eu quero orar por esse que nos ouve nesse momento, pedindo, ó Pai, força, pedindo, ó Pai, sabedoria, pedindo que o Senhor, ó Pai, esteja com ele. Que o Senhor ajude, ó Pai, a vencer a cada uma das tentações. Que o Senhor ajude a liberar perdão, ó Pai, a sair dessa prisão que é a falta, ó Pai, de liberar perdão. Para que o Senhor, ó Pai, possa amenizar e estar com eles, ó Deus, em meio ao sofrimento. Em nome do Senhor Jesus.